Vamos abrir a nossa Bíblia num texto bem conhecido no Evangelho segundo Mateus, meus irmãos. Capítulo 16. A partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Toda a igreja pode repetir comigo o versículo 18. 1, 2, 3. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, estamos na tua casa, Senhor, e queremos ouvir a tua voz. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Nosso Deus, o dono da igreja, a cabeça da igreja, Senhor, é aquele que tem poder para nos corrigir, nos edificar. Ó Pai, nos exortar pela tua palavra. Assim nós oramos, os nossos corações sejam preparados para guardar aquilo que o Senhor tem a nos falar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra pastoral para essa igreja que, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, o Senhor tem me colocado para trabalhar com vocês. Vivemos uma semana bastante atípica em nossa nação, e por que não dizer no mundo, porque as repercussões que acontecem numa igreja, como é a nossa igreja, a Assembleia de Deus, no Brasil, a maior nação, a maior igreja pentecostal do mundo está aqui no Brasil, tem repercussões a nível mundial. Mas eu quero falar de nós aqui brasileiros, não é? Quando acontecem coisas, eu não quero entrar em situações particulares aqui, porque todos vocês sabem, nós vivemos num mundo globalizado, mundo onde você não precisa parar para ler um jornal ou comprar na banca, ele está em suas mãos, está na sua TV, está no seu telefone, no seu smartphone, onde você estiver, num consultório médico, num advogado, as notícias estão borbulhando. E a grande pergunta que se faz é a expectativa que se cria, as decepções que se criam por causa dos escândalos dos tempos presentes. E a palavra que o Senhor coloca no meu coração para compartilhar com a igreja essa noite, que a igreja do Senhor Jesus segue caminhando. Você entendeu? Repita comigo: a igreja segue caminhando. Eu me lembro do velho hino, nosso coral aqui cantava: nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas batalhas, nas dificuldades, a igreja segue caminhando. E por que a igreja segue caminhando? Porque quando, e o que me chama a atenção aqui, que Jesus começou a perguntar para os discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou João Batista, ou um dos profetas. E Jesus pergunta para ele: eu quero saber o que vocês acham de mim. Irmão, quando a coisa pega, num palavreado bem popular para todo mundo entender, quando acontecem as coisas complicadas, quando o bicho pega, é hora de saber quem é quem. É hora de saber quem está firmado. É hora de saber quem está arraigado. É hora de saber quem é que sabe quem é Cristo. É hora de saber quem é que sabe quem é a igreja. E
vós, quem dizeis que eu sou? O apóstolo Pedro sai à frente na discussão e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus diz para ele assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E me chama a atenção que ele diz assim: olha, eu quero que vocês saibam, você é Pedro, pedra pequena. Jesus faz uma distinção no original aqui, do que era a fagulha de pedra e a rocha que era ele. E sobre esta pedra que era ele, edificarei a minha igreja. Diga comigo: a igreja do Senhor está edificada, não em homens, diga forte, mas em Cristo. Aperte a mão do seu irmão e diga assim: você está edificado em Cristo, meu irmão. Me chama a atenção, os irmãos, as pessoas que lidam com edificação, com engenharia, sabem que no nosso tempo presente, as pedras chamadas como pedras fundamentais estão no centro de uma construção. Mas Jesus é chamado de pedra de esquina. Diga comigo: pedra de esquina. Diga de novo: pedra angular. Porque nesse tempo a pedra fundamental não era colocada no centro. Ela era colocada em uma das esquinas das construções e ela tinha duas saídas. Dali toda a medida saía a partir dali. Não tinha como errar. Jesus é a pedra de esquina. Quem estiver nele não será confundido. Quem estiver nele não ficará para baixo. Quem estiver nele sabe que a igreja está firmada nele, fincada nele, edificada a partir dele. E diz a Bíblia que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa fala é muito interessante, porque quando diz que as portas do inferno não prevalecerão, não é que o inferno vem para cima da igreja, é a igreja que vai para cima do inferno. E a porta que está colocada para que ninguém entre no inferno não pode conter a igreja entra no inferno. E para que a igreja entra no inferno? Para arrebatar as almas. Você está entendendo? Quem está entendendo, me ajude a pregar para o irmão e falar assim: ninguém vai parar a igreja. Ninguém vai parar a igreja. A verdadeira igreja não vai parar. Alguém diria: pastor, mas a igreja não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, né? Perfeito, a igreja não é essas placas. Mas dentro dessas placas, como instituição, está a igreja de Cristo. Dentro de todas essas placas, tem gente que não é de Cristo, mas a igreja de Cristo está lá. Porque nós estamos aqui louvando, adorando, ouvindo Cristo falar. O Espírito Santo agindo no meio da igreja até a volta do Senhor. Ele ainda está aqui. Você pode se alegrar? Ele ainda está aqui. Ele ainda está aqui. Mas, meus irmãos, a fala que eu quero trazer ao seu coração, em que pese nós sabemos todas essas questões, nós somos seres humanos. E como seres humanos, coisas acontecem que deixam tristeza, decepções, feridas no meio do povo. Mas eu gostaria que você entendesse que isso não é uma coisa de hoje, isso sempre aconteceu. Quem se lembra quando Uzá fez um carro para carregar a arca do Senhor, que não deveria ser carregada por carro, mas pelos homens de Deus, pelos sacerdotes. E ele achou que era melhor modernizar, e ele tentou fazer, e o fez, um carro novo, que ninguém nunca tinha usado. E quando a arca estava atravessando o rio, e as rodas do carro passaram por cima de pedregais, e ele viu que a arca poderia cair, ele foi com a sua mão tentar sustentar a arca. Ninguém poderia colocar a mão da arca, a não ser aqueles aos quais Deus tinha determinado. Diz a Bíblia que ele morreu fulminado. Diga comigo: morreu queimado. Irmãos, a palavra de Deus diz, presta atenção, foi uma punição dura e severa no meio de uma festa. Eu não poderia deixar, irmão, é porque Deus, preste atenção, Deus não passa por cima dos seus princípios, por causa de ninguém. Diga comigo: a intenção era boa. Diga de novo: a intenção era boa, mas passava por cima de um princípio estabelecido por Deus. Diz a Bíblia, irmão, que o que era festa se tornou no velório. A Bíblia diz que houve tristeza. Diga comigo: tristeza.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. A arca foi tirada no meio, colocada numa casa à parte. Oh, meus irmãos, mas a presença ficou lá. Diz a Bíblia que aquela família, aleluia, durante aqueles 3 meses prosperou grandemente, porque a presença de Deus estava lá. Eu tenho uma fala para você. Aconteça o que acontecer, a presença de Deus não vai sair do meio da igreja. Quem pode se alegrar aqui com isso? A presença do Senhor continua no meio da igreja. Irmãos, outras coisas aconteceram na Bíblia que trouxeram tristezas no meio do povo de Deus. Por exemplo, quando Davi pecou. Davi não era um nobre, não era mais um pregador, cantor, celebridade. Ele era o rei, com funções civis e sacerdotais. Mas Deus não passa por cima de princípios. E Davi foi restaurado, mas a obra seguiu caminhando. Você pode se alegrar no Senhor? Você está entendendo o que é que Deus está dizendo para a gente aqui essa noite? A igreja segue caminhando. Por que eu estou falando isso, pastor? Como pastor da igreja, captei essa fala. Irmãos, amigos, são pessoas que ligam, são pessoas que mandam mensagem, começa a borbulhar mensagem. E agora? E aí? A igreja segue caminhando. E agora o que vai acontecer? A igreja segue caminhando. E agora o evangelho continuará a ser pregado nos 4 cantos dessa nação, nos 4 cantos da terra, até a volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, para a gente ganhar tempo, não ter que ler todos os textos, mas Jeremias 23, ele fala sobre os falsos pastores, profetas e sacerdotes. Repita comigo: pastores, profetas e sacerdotes. Jeremias está falando lá na velha aliança. Ele já estava falando disso. Ele está falando de falsos. E quando eu falei aqui de Davi, Davi não era falso. Quando eu falei aqui, eu poderia falar aqui de Acã, não é? Quando pegou aquela capa, não é? E foi condenado pelo pecado que fez, e Israel todo sofreu. Mas por que foi descoberto? Para que o povo continuasse caminhando em vitória. Quem está entendendo pode glorificar ao Senhor. Mas Jeremias falava de falsos pastores, profetas, sacerdotes. Se você for ver, meus amados, nos próprios evangelhos, Mateus capítulo 7, 21 a 23, olha o que Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles fizeram milagres, eles pregaram verdade. Os demônios que eles expulsaram foi no nome de Jesus, mas por praticar a iniquidade que ninguém sabia, o Senhor Jesus lhes dirá: nunca vos conheci. Em outras palavras, não podemos supervalorizar o talento em detrimento do caráter. Dura essa palavra, mas a reflexão que o Senhor está permitindo a igreja brasileira ter nesse momento. O apóstolo Pedro também alertou a igreja na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 a 9, ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. No versículo 2 ele diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Versículo 4: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram,
mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Versículo 6. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Repita comigo 9, toda a igreja. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Irmãos, o que é que Pedro está dizendo assim? Deus está no controle. Diga, Deus está no controle. Tenha paz no seu coração, Deus está no controle. Deus está no controle. Você pode dizer isso para esse irmão mais próximo assim: Deus está no controle, meu amado. Tenha paz. A igreja do Senhor segue caminhando. Nada vai tirar a igreja do foco. Os planos de Deus não se frustrarão. Os planos de Deus não se frustrarão. Os planos de Deus não se frustrarão. Às vezes, amados, a igreja cumpre o seu papel de pregar a verdade, de falar a verdade. Não pense os irmãos que por alguém pregar a verdade, tudo ninguém diz, não, mas que bom, que legal. Não, é esse que ele quer derrubar. Quanto mais você se dedica à oração, à leitura da palavra, a viver e caminhar com Deus, você será tentado. Mas diz a Bíblia, que se você se agarrar no Senhor, você não será tentado mais do que você possa suportar. Quem recebe essa palavra aqui nessa noite? Recebe essa palavra sobre a sua vida. Agora nós temos que entender, amados, que a igreja é a vitrine de Deus nesse mundo. Esse mundo olha para Deus vendo a igreja. O próprio apóstolo Pedro foi usado para dizer que por conta disso o julgamento começa pela casa de Deus. Repita comigo, o julgamento começa a partir da casa de Deus. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 12 a 17, ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. No versículo 15 ele diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, o ladrão, o malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O que é que Deus está dizendo? Se começa pela sua casa, o mundo que se cuide. Porque o mundo é o exemplo. A igreja é o exemplo para o mundo. Diga comigo, a igreja de Deus, tem que ser o exemplo para o mundo. Aí a gente pergunta, que igreja é essa? Nós. Cada um em particular, e na somatória congregacional, nós devemos dar exemplo para esse mundo. E diz aqui o apóstolo,
que o julgamento, o juízo, começa pela casa de Deus. Fala com esse irmão do lado. Não dá para se escandalizar. Porque está escrito. Irmãos, olha para cá. Glórias ao Senhor. Tem hora que nós não entendemos coisas que acontecem. Tem coisas que a gente pensa que é derrota. Na verdade, é vitória. Na verdade, é Deus tratando. Na verdade, é Deus limpando. Na verdade, é Deus tendo misericórdia. Na verdade, às vezes, alguém que a gente pensa que está sendo jogado fora, Deus está salvando. Deus está arrebatando. Deus está curando. Deus está abençoando para dar mais crescimento à sua igreja. Quem pode louvar o nome do Senhor? Quem pode adorar o nome do Senhor? Hoje é o dia da celebração da ceia do Senhor. Mas você pudesse dizer, pastor, mas eu vim aqui, eu queria ouvir outra palavra. Mas o momento é propício. Como pastor da igreja, cabe a mim dizer isso a você. E apropriar essa palavra para mim. Às vezes as pessoas imaginam que quando nós estamos pregando, a gente está falando só para os outros. Primeiro Deus está falando comigo. E como pastor devo transmitir à igreja. É minha função. Uma das coisas que nós temos que ter cuidado como igreja de Cristo quando acontecem essas coisas, esses escândalos. E nós como os cristãos temos que vigiar. Não raras vezes as pessoas escarnecem da casa de Deus por conta do que acontece, por conta do que vem à tona. Há pessoas que se alegram com a queda dos outros. Isso não é uma atitude cristã. Quando Deus permite acontecer um juízo na sua casa, como eu disse aqui, como aconteceu com Uzá, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Sansão e outros mais, Deus está querendo dizer o seguinte assim: cada um coloca o chapéu na sua cabeça e fala, Senhor, tenha misericórdia. Eu participava de uma reunião durante a semana e na fala que estávamos tendo, o que se diria se chegássemos diante do trono de Deus? Eu falei assim, se eu tivesse uma palavra para dizer, eu dizia, Senhor, misericórdia. Manifesta a tua misericórdia. Por conta da minha vida, por conta da vida de toda a tua igreja, por conta da nossa nação, tem misericórdia de nós. Quando essas coisas acontecem, é hora, irmão, de nós nos contristarmos. Fala, Senhor, nos guia. Senhor, nos dirige. Senhor, nos perdoa onde temos errado, Senhor. Tenha misericórdia de quem o Senhor tem que ter misericórdia, Senhor. Porque Deus é justiça e Deus também é misericórdia. A Bíblia diz em Provérbios 24, versículos 17, 18, preste atenção. Quando cair o teu inimigo, repita comigo, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Agora diga forte, para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. A Bíblia está falando assim, quando você vir cair o teu inimigo, diga comigo, o inimigo. Sabe o que Deus está dizendo assim? Nem quando o teu inimigo, aquele que se constitui teu inimigo, cair, não sorria dele. Para que o teu Deus, vendo que você se alegrou, não desvie ele a sua ira. Agora fale comigo assim, preste atenção. Imagine se não é inimigo, se é teu irmão. Ore. Clame por misericórdia. Deus, tu és o dono de toda justiça. Tu és o dono de toda graça. Tu és o dono de toda misericórdia. Quem está entendendo pode glorificar o nome do Senhor. Não se alegre, não devemos nos alegrar. Mas os ímpios se alegram. Mas a postura do crente deve ser diferente. Deve ter uma postura digna de cristão. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia da minha família. Tenha misericórdia da tua igreja. Faça aquilo que eu não posso fazer, Senhor. O cristão não se junta com o ímpio para falar do seu irmão.
Repitamos todos. O cristão verdadeiro. Outra vez, o cristão verdadeiro não se junta com o ímpio para falar do seu irmão. Será que isso que a gente tem feito na internet? Não entre naquilo. Quando Deus coloca a mão, eu não preciso colocar a minha. Deus vai tratar. Diga comigo, é fundamental orar por justiça, perdão e restauração. Mais uma vez, é fundamental orar por justiça, perdão e restauração. Meus irmãos, eu vou caminhando para o final. Eu sei que é uma palavra de reflexão, não estou iludido quanto a isso, mas é necessário que a gente pense sobre isso, meditemos sobre isso. Outra coisa que nessas horas se fica pensando, mas fulano pregou ali, a fulana pregou ali, e aquilo que ela... Meu irmão, nós temos que ser bereanos. Diga comigo, bereanos. Bereano é quando a gente se debruça sobre a palavra, sobre aquilo que nós estamos ouvindo. Escute aqui, eu estou pregando a palavra, e eu não tenho poder algum, a não ser o tem a palavra. A Bíblia não diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir o pregador. A fé vem pelo ouvir e ouvir o conferencista. A fé vem pelo ouvir e ouvir da... Diga comigo, a palavra. Você pode levantar a sua Bíblia aí? Essa palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade. Nós que a gente está pegando a palavra permanece. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. O pregador pode passar, o pregador pode morrer, mas a palavra permanece para sempre. A palavra permanece para sempre. Creia na palavra, medite na palavra, coma a palavra, vivamos a palavra. Quantos podem louvar o nome do Senhor? Filipenses 1, gostaria de ler com você. Já estamos terminando. Filipenses 1, 15 a 19. A importância da pregação genuína do Evangelho de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículos 15 a 19. Apenas 4 versículos eu quero ler com toda a igreja. Você achou na sua Bíblia? Pode dizer amém? Amém. Tem alguém procurando ainda no Novo Testamento, viu, gente? Esses dias um pastor chegou na igreja e falou, vamos abrir a Bíblia, irmão, no livro de Macabeus. O pessoal vira ele lá para cá, vira ele lá para cá. Eu falei, irmão, para de procurar, irmão, não tem na nossa Bíblia. Vamos lá, Filipenses, capítulo 1, versículo 15 a 9. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler, todos juntos, 1, 2, 3. Alguns pregam a Cristo, vírgula, 16. Não puramente. 18. Nisto me regozijo. Pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Paulo dizia assim, tem gente pregando porque eu estou preso. Quando eu pedi para me ajudar, não me ajudava. Agora eu estou preso, eles estão pregando. Eu sei que é por contenda, eu sei que é por inveja, eu estou preso, mas me regozijo porque a palavra está solta. Quem pode louvar e adorar o nome do Senhor porque a palavra está solta? A palavra está livre. A palavra pode ser pregada. Aleluia. Meus amados, tenhamos cuidado. Não espalhemos boatos de forma leviana, que não sabemos, porque os outros estão falando. A Bíblia diz em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no versículo capítulo 13, 4 a 7,
O amor é sofredor. Diga comigo, o amor é sofredor. É benigno. Não é invejoso. Não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Diga forte, não busca seus interesses. Diga, não irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Diga forte, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A igreja nunca perderá o amor de Deus. A igreja de Cristo é coisa séria. Não deve ser tratada com leviandade. O apóstolo Paulo, falando dos Efésios capítulo 5, ele diz assim, para os casais, mas ele traz a igreja à tona nessa conversa. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Diga comigo, a igreja de Cristo é gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Diga forte, mas santa e irrepreensível. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A igreja é coisa séria. Nós não podemos nos aproveitar de momentos sazonais e de julgamentos que Deus esteja fazendo para o bem da igreja e das pessoas, para nós mesmos sermos escarnecedores da igreja. É tempo de nos apegarmos a Deus. É tempo de obedecermos a sua palavra. É tempo de cairmos de joelho e falar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu quero terminar lendo com vocês Joel 2, versículos 12 a 17. Joel 2, versículos 12 a 17. Profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, o quê? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com choro, e com pronto. E o 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, porque Ele é misericordioso e grande é beneficência e se arrepende do mal. 14. Quem se voltará e se arrependerá, deixará após si uma bênção, em oferta de manjar, libação para o Senhor vosso Deus. 15. Santificai um jejum. 16. Congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu lugar. 17. Ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam o quê? Para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Diga comigo, tempo de arrependimento. Tempo de conversão. Irmãos, essa palavra, ela vai da porta da igreja de forma figurativa ao altar. Todos, desde os que mamam até o sacerdote, as crianças, os noivos. Eu estou cuidando do meu casamento. Cuidado, não se esqueça de Deus por causa do seu casamento. Ele vem antes do seu casamento. Ele vem te dar festa que você preparou. Deus está dizendo, é hora de nos prepararmos. O Senhor está atento à sua igreja. Não tem tamanho, não tem tempo de crente. Deus está olhando para todos nós. Ninguém se glorie no erro do outro, mas diga, Senhor, me prepara para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Senhor, que eu esteja preparado, Senhor. Que eu vá tomar a ceia, colocar a mão no pão e tomar o cálice, Senhor, de forma verdadeira e real, Senhor. A palavra de ordem à igreja.
Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga comigo, esse será salvo. Mateus 10:22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, o que é que diz a palavra? Esse será salvo. Repita comigo, igreja, esse será salvo. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Ainda Marcos 13:13. Sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fiquemos de pé. Aleluia. Glórias ao Senhor. Há momentos, amados, que é necessário parar. Necessário pensar. Necessário ouvir o mestre perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? Os outros pensam, todo mundo sabe. A pergunta: e vocês? Comprados, lavados, remidos com meu sangue, que vão comer o pão e tomar o cálice dessa noite. E vocês, quem dizeis que eu sou? É hora de clamarmos por misericórdia. É hora de clamarmos: Senhor, toma conta das nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, naquilo que temos errado e falhado. Talvez porque pensamos, talvez porque falamos, talvez porque fizemos, ou talvez até porque nos omitimos. Vamos orar? Vamos orar por nós. Vamos orar pela igreja, pela nossa igreja, pela igreja brasileira, pela igreja no mundo. Vamos orar para que o Senhor nos avive segundo a sua perfeita vontade, avivamento da parte dele, movido pela sua palavra. Vamos orar para que a gente aprenda as lições que estão acontecendo à nossa volta como alerta, para que cada um nos coloquemos nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu sei, meu Pai, que há um tempo determinado para todas as coisas. É um tempo de reflexão, é um tempo de conversão. Nessa oração nós nos irmanamos, Senhor, com a igreja brasileira. Senhor, fala conforme a tua perfeita vontade em cada coração. Corações feridos, mas é tempo de repensar, Senhor. Nos perdoa do que temos falhado, Senhor. Nos perdoa, Senhor, em tudo aquilo que temos contrariado a tua palavra, a tua perfeita vontade. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus nessa oração toda seta maligna, todo dardo inflamado de Satanás contra corações, contra a fé, contra a boa vontade, contra o fervor, contra a ação do Espírito Santo nos corações, sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Senhor, o Senhor nos conhece um a um aqui nessa noite. O Senhor conhece, meu Pai, aqueles que à distância participam conosco desse culto. Fortalece a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Edifica a tua igreja. Espírito de Deus, tenha liberdade sobre as nossas vidas e corações.
Sejam repreendidos principados, potestades, hostes infernais. Sejam repreendidos setas malignas, Senhor. Vozes do inimigo, Senhor. A tua igreja não vai parar. A tua igreja segue caminhando. A pregação do evangelho não está presa, Senhor. O teu nome há de ser glorificado. O Espírito Santo tem liberdade sobre nós, Senhor. Assim nós oramos crendo. Assim nós oramos crendo. Assim nós oramos crendo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Diga uma palavra de bênção para o irmão da direita, da esquerda, se você puder. Edifique a vida desse irmão. Uma palavra de vitória. A igreja segue caminhando. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja segue caminhando. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja segue caminhando. As portas do inferno não prevalecerão contra ela.